Fala aí, pessoal, boa tarde. Professora Mariana Bruce na área para mais uma aula de história. Estou de volta aqui para a turma do oitavo ano para a gente conversar agora sobre o processo que leva à independência do Brasil. No último ciclo com o professor Edson, vocês estudaram os processos de independência nas Américas, a independência das 13 colônias, o processo de independência na América Espanhola, o legado desse processo colonial, a herança que fica, sobretudo para os povos indígenas e negros desse continente. Então, foi um momento muito rico de aprendizado e agora a gente vai voltar os nossos olhares para o Brasil e entender como que o processo que acaba resultando na independência do Brasil tem as suas semelhanças, mas também as suas diferenças em relação aos seus pares latino-americanos. Então, preparem-se, porque vão ser várias aulas para a gente refletir sobre esse período. E hoje a gente começa entendendo um pouco do que foi essa crise do antigo sistema colonial que começa principalmente em torno do século XVIII. Nesse momento, Portugal enfrentava uma dura concorrência das potências em ascensão, como Holanda, França, Inglaterra, e buscava maneiras de superar essa crise, que era ainda aprofundada com os déficits dos tratados desiguais que Portugal havia assinado com outros países, como a Inglaterra, por exemplo. O Tratado de Methuen previa um livre comércio de tecidos ingleses no mercado português e de vinhos portugueses no mercado inglês. Mas imagina só, o que vocês acham que vende mais? Tecidos ou vinho? Claro que são os tecidos ingleses, né? No final das contas, esse acordo econômico acaba trazendo um déficit para Portugal, porque se importava mais tecidos do que se exportava vinho. Além disso, já para a segunda metade do século XVIII, há uma queda na exploração aurífera do Brasil. O ouro, a mineração, vocês estudaram no ano passado. O ouro encontrado aqui no Brasil era um ouro de aluvião, um ouro de fácil acesso, que se encontrava no leito dos rios, não é isso? E esse ouro rapidamente foi explorado, extraído, e já na segunda metade do século XX, a quantidade de ouro encontrada já não correspondia mais ao início do processo da mineração. Para os portugueses lá na Europa, o entendimento era de que havia muito contrabando e uma falta de controle sobre essa produção aurífera, e não que de fato as minas estivessem se esgotando. Então, vai ser criada uma série de medidas que previam um maior controle sobre essa produção aurífera no Brasil para que Portugal pudesse continuar contando com os recursos oriundos desse processo extrativista. E para completar o cenário, havia ainda pressões muito grandes para que houvesse uma flexibilização do sistema colonial. E por sistema colonial, a gente quer dizer o quê? O fato de que a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Então, no caso aqui, o Brasil, que está com essa produção de minérios, de metais preciosos, já havia produção também de outras coisas aqui no Brasil, havia um desejo de que a elite comerciante colonial pudesse comercializar com outros países e não apenas com Portugal, como era previsto no Pacto Colonial. E outras nações também estavam interessadas em comercializar aqui, como eu falei anteriormente. Então, esse sistema de monopólio, onde só Portugal poderia comercializar com o Brasil, é cada vez mais questionado. Então, é nesse contexto todo que surge o Marquês de Pombal. Quem foi Pombal? Marquês de Pombal, ele foi o ministro tirano de Dom José I. Foi ele quem conduziu Portugal em meio à sua maior crise, porque como se já não bastasse todo aquele cenário que eu acabei de comentar, vai haver um terremoto em Lisboa que vai destruir a cidade completamente, que era a capital do Império Português. Então, vai ser Pombal o grande responsável pela reconstrução de Lisboa, o que vai exigir maiores recursos, uma maior tributação, um maior controle, justamente para que os processos não se escapassem ou não caminhassem para outras direções.
Então, o Marquês de Pombal ele vai ter um papel muito importante na reestruturação da administração colonial, com a proposta de aumentar um processo de centralização. Ele vai ser conhecido como um tirano, porque ele vai tentar justamente manter sob controle todo o processo da extração do ouro no Brasil e os processos também de reconstrução de Lisboa e da economia, da política e de tudo mais. Então, o Marquês de Pombal, ele é uma figura muito importante, porque suas medidas vão trazer severas consequências aqui para a história do Brasil. Ele expulsa os jesuítas daqui do Brasil, ele cria as companhias de comércio para poder aumentar o controle aqui sobre a produção, ele cria mecanismos também para que o contrabando fosse evitado, ele nomeia de novos funcionários régios na colônia que viessem direto de Portugal e que não estivessem vinculados ali aos trâmites do cotidiano da colônia, porque esses já estariam corrompidos. Então, todas essas medidas do Marquês de Pombal vão ser muito importantes para aumentar o controle sobre a exploração do ouro e para aumentar o controle sobre o comércio como um todo, para impedir justamente que a colônia começasse a caminhar com as suas próprias pernas. Proíbe fábricas aqui no Brasil, enfim, uma série de medidas que justamente vão tentar manter essa colônia sob controle. Um outro aspecto que eu comentei com vocês também é sobre esse interesse de outras nações, como, por exemplo, Inglaterra e França, de fatiarem o mundo agora que elas haviam vivenciado ou que estavam vivenciando processos de transformação e que também buscavam maiores colônias, conquistar mais colônias, já que elas saíram para a aventura colonial depois de Portugal e Espanha, então estavam em prejuízo em relação a essas primeiras nações que no século XV, no século XVI eram as mais poderosas, as mais ricas, mas que depois são ultrapassadas porque Inglaterra, França vão viver seus processos de revolução industrial e ao mesmo tempo processos políticos que vão levar a burguesia ao topo do Estado e vão redefinir também os trâmites e as relações comerciais no mundo e todo o estabelecimento dessa possibilidade de encontrar novos mercados consumidores e de exploração de mão de obra. Então, França e Inglaterra, que disputavam a hegemonia do mundo, concorriam de forma mais intensa com Portugal e Espanha. Como eu falei, para as elites coloniais, como vocês podem ver aí nas imagens, esse comércio com essas nações poderia ser interessante, e não é à toa que depois que a família real portuguesa vem para o Brasil lá em 1808, que eu já vou contar essa história para vocês, você vai ter uma enxurrada de produtos ingleses aqui, porque vai haver a abertura dos portos para os ingleses. Então, aí a gente vai observar como que a Inglaterra chega com força aqui no Brasil, mas isso é um papo para depois. E por fim, também importante destacar a influência da independência dos Estados Unidos, que é conquistada, as 13 colônias conquistam sua independência da Inglaterra em 1776, e isso vai servir de grande inspiração para que outras colônias também perseguissem o fim da sua dominação colonial. Então, aqui no Brasil, tiveram vários movimentos conspiratórios ou revoltas populares que vão postular esse horizonte de ruptura com a metrópole, de construção de uma realidade independente. Então, tudo isso está efervescente no século XVIII, e é nesse contexto que vão se dar as duas principais conjurações que vão, de alguma forma, servir como referência para essa crise do sistema colonial, porque vão apresentar justamente de maneira mais consistente essa proposta de romper com a metrópole. Então, a gente vai ter a Conjuração Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, que a gente já vai falar sobre ela. A Conjuração Mineira, o que foi? O que é conjuração? Conjura é uma espécie de conspiração. Essa Conjuração Mineira aconteceu na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, e foi uma revolta liderada
pela elite mineira, que nesse processo de reformulação da dominação colonial, lá da administração pombalina que eu comentei com vocês, essa elite colonial portuguesa, principalmente de portugueses que nasceram aqui no Brasil, foram severamente prejudicados. Porque é verdade que a produção aurífera já havia diminuído bastante, mas também havia redes incríveis de contrabando que favoreciam os interesses locais. E toda essa reformulação da administração colonial promovida pelo Pombal acaba comprometendo essas redes de contrabando. Então, ele nomeia novos funcionários, há todo um conjunto de medidas que vão nesse sentido, de aumentar o controle sobre a colônia. E, obviamente, essa elite local vai reagir. E é nesse momento em que ela se vê alijada do poder e comprometida economicamente que começa a se organizar de maneira mais consistente um movimento contestatário da dominação colonial. O grande problema é que esse processo todo de desmantelamento dos poderes locais, ele vem acompanhado também de ajustes fiscais que levam a situações insustentáveis. A implementação da derrama, por exemplo, vai ser o estopim para o desencadeamento da Conjuração Mineira, que era basicamente a coroa permitir o confisco de bens para todos aqueles que não cumprissem com a meta de 100 arrobas de imposto anual. Então, todos os residentes nas minas tinham que pagar 100 arrobas anuais para a coroa, independente de quanto ouro você encontrasse. Pelo menos isso você tinha que pagar. Na medida em que você não consegue alcançar esse índice, você teria os seus bens confiscados. Bom, esse foi o estopim para o desencadeamento da conspiração. O problema é que ela não chega a ser deflagrada exatamente, porque ela acaba sendo delatada e, por conseguinte, abafada pela repressão do governo. Mas aí o que se buscava de fato na Conjuração Mineira? O que essas pessoas estavam falando ali? Na verdade, a gente não tem isso de maneira muito explícita. O que a gente tem é um documento oficial da Inconfidência, que são os autos da devassa. E nesses autos, que é o processo de julgamento de todos os inconfidentes, nós podemos perceber que não havia exatamente um projeto bem definido ainda. Certamente não havia uma consciência de Brasil, de propor a independência do Brasil. Esse Brasil não existe no imaginário ainda. Há um entendimento ali da região, principalmente de Minas, talvez Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, aquele eixo ali, e aí sim, alguns inconfidentes sustentavam a possibilidade de uma independência dessa região aqui que eu acabei de citar. Há claramente a influência de ideias iluministas, da independência dos Estados Unidos, mas o que se buscava primordialmente, essas elites buscavam, era justamente restaurar uma ordem perdida de privilégios, estabelecer uma liberdade de comércio, instalar manufaturas na colônia, até fundar uma universidade em Minas Gerais. Agora, o modelo político não era exatamente consensual. Há a possibilidade de manter a relação com a monarquia, desde que com mais autonomia para a colônia. Outros já sustentavam a necessidade de implementar uma república. Alguns defendiam a abolição dos escravizados que se alistavam nas tropas. Outros sequer se referiam à questão da escravidão, porque justamente era um movimento hegemonicamente constituído pela elite colonial, então eles não querem saber de abolição nesse momento. No total, foram 34 conspiradores e o único condenado à morte foi Tiradentes. Então aí vocês veem os conspiradores à mesa, tecendo a sua bandeira, que a gente vai ver já já, a bandeira de Minas até hoje, libertas que serás tamen, que é do latim liberdade antes que tardia, porque é uma inspiração bem direta em relação às ideias iluministas de liberdades individuais, liberdades políticas e liberdade econômica, que a gente já estudou. Tiradentes, vocês podem observar aí, ele foi o único condenado à morte, ele era, na verdade,
O mais pobre de todos os ali envolvidos na conspiração era um contrabandista de diamantes e é tido como o bode expiatório do processo. Ele é enforcado e esquartejado para servir de exemplo para que outros que estivessem interessados em promover algum tipo de movimento contestatário que pudessem pensar duas vezes. E é interessante a gente observar nessa imagem como a representação de Tiradentes acaba sendo muito semelhante com a representação de Jesus Cristo. Isso já é uma reconstrução da República que vai se utilizar desse passado para referendar aquele momento político vivido lá na frente. E aí Tiradentes vai ser considerado um mártir da República e com várias consequências políticas e sociais dessa escolha também, mas isso é um papo para depois. E aí vocês têm a bandeirinha de Minas, inspirada nos ideais liberais da Conjuração Mineira. Um outro momento é a Conjuração Baiana. Essa já se dá em 1798, na Bahia, já num contexto posterior ao desencadeamento da Revolução Francesa. Diferentemente da Conjuração Baiana, que foi protagonizada pela elite, a Conjuração Baiana já vai ser bem mais popular. Ambas expressam as insatisfações dos colonos com o rumo da dominação colonial. Ambas são fortemente influenciadas pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos. Mas a Conjuração Baiana, pelo momento em que ela ocorre, ela também recebe a influência da Revolução Francesa. E, como eu falei, ela vai ter esse caráter mais popular, porque vai ser protagonizada por líderes negros e pobres, em sua maioria alfaiates, e vai ter um projeto político mais bem definido do que a Revolução Mineira. Dentre os objetivos principais da Conjuração Baiana estavam a independência de Portugal e a proclamação de uma república democrática e igualitária, a abertura dos portos e a liberdade de comércio, a diminuição dos impostos, o fim do preconceito contra os negros e a abolição da escravidão, o aumento dos salários. Então, observem como é um movimento bem mais radical. Na Conjuração Baiana, esses cartazes com dizeres como esse que vocês estão vendo aí: animai-vos, povo baiense, que está por chegar o feliz dia da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Então, eles espalhavam esses cartazes nas portas das igrejas para animar o povo à revolução, e realmente foi assustador para as elites a possibilidade de um movimento popular dessa magnitude ser bem sucedido na Bahia. Aí vocês têm as figuras dos principais líderes da Conjuração Baianos, que foram condenados à morte: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, que assumiram a responsabilidade pelo levante. A Conjuração Baiana também é conhecida como a Revolta dos Alfaiates ou a Revolta dos Búzios, que é um tipo de concha utilizada em religiões de matrizes africanas e que era um elemento de identificação dos seus integrantes. E, como eu falei, esses 4 líderes vão assumir a responsabilidade sobre a conjuração, que não chega a ser deflagrada, porque também acaba sendo denunciada, delatada. Eles assumem essa responsabilidade, são condenados ao enforcamento e seus corpos são... como é que fala? E os seus corpos são esquartejados. Tudo isso era para servir de exemplo justamente do que poderia acontecer caso as pessoas decidissem caminhar nessa direção de uma revolta popular, certo? Então, com isso, pessoal, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Com isso, a Conjuração Baiana, ela deixa como referência, como exemplo, a possibilidade que no Brasil existiu de também ocorrer aqui um movimento popular, radical e que com um horizonte de liberdade bem mais amplo do que aquele sustentado pelas elites coloniais e que, no final das contas,
com o processo de independência que virá, vai ser o vitorioso. Mas nesse momento o futuro está em disputa. E o impacto também dessas penas, né, no sentido da condenação à forca, o esquartejamento, outros que participaram do levante foram condenados a chibatadas públicas, a violência dessa repressão expressa também os receios dessas elites de que esse processo todo fosse popularizado ou disseminado para outras regiões do Brasil. Beleza? Na aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Na semana que vem a gente aprofunda esse processo de desestruturação do antigo sistema, do antigo sistema colonial e como que o processo de independência vai ganhando corpo, principalmente a partir da vinda da família real para o Brasil. Na quarta-feira a gente se encontra no nosso plantão de história e até lá, se tiverem alguma dúvida, me procurem lá na sala de aula virtual, tá bom? Beijo pra vocês, pessoal, a gente se vê. Tchau, tchau!